Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia de nós e recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus, o Senhor nos salvou. E sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor salvou os nossos espíritos, para que nós possamos estar com a esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa graça, Senhor. Agora, nesse tempo restante para a nossa carne, enquanto nós vivemos essa terra, que nós possamos viver servindo ao Senhor, que nós possamos pregar o Evangelho, que nós possamos viver obedecendo dentro da igreja, que o Senhor sempre possa proteger as nossas vidas. Nós agradecemos por toda essa graça. Senhor Deus Pai, ainda nós somos muito fracos, nos faltam muitas coisas, mas que o Senhor Deus possa nos amar, e até que nós possamos entrar no seu reino, que o Senhor possa nos proteger, possa nos conduzir. Nós agradecemos por toda a sua graça. Senhor Deus, nesse momento tão precioso que nós, que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus, aprendendo a palavra. Que o Senhor Deus permita a sua graça. Nossos irmãos e irmãs que estão passando por várias dificuldades por conta do coronavírus, que não estão podendo se reunir para estar em comunhão. Todos aqueles que estiverem em suas casas, onde quer que os irmãos e irmãs estejam, onde quer que eles se reúnam, que o Senhor Deus permita a graça para que nós todos possamos aprender a sua palavra. Que o Senhor possa guardar os nossos corações. Nós agradecemos por sua graça, Senhor. Nesse momento tão difícil também, que o Senhor possa nos permitir para que nós possamos guardar a nossa fé. Que nós possamos servir ao Senhor, nós podemos obedecer ao Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa proteger a todos nós nessa vida futura. Que o Senhor possa nos ajudar. Para que nenhum irmão, nenhuma pessoa se perca, mas que o Senhor possa segurar a todos. Nossos irmãos e irmãs que estão pela nossa igreja no país, que estão pelo mundo todo. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles, permitindo a sua graça. Agora, sem restar muito, que nós possamos viver o restante das nossas vidas, esperando pelo Senhor, enquanto nessa vida curta que nós temos, que nós possamos viver somente para obedecer ao Senhor, para fazer a vontade, a glória do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos sustentar e nos conduzir. Nossos irmãos e irmãs, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da tentação no coração, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça dentro da vida deles para vencer essa dificuldade. Nesse momento também, toda palavra que nos é necessária, que o Senhor Deus possa nos manifestar com a sua palavra santa. Nós pedimos e oramos dessa maneira. Que o Espírito Santo possa estar conduzindo e cuidando das nossas vidas também. E especialmente todos aqueles irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade para pregar o Evangelho na igreja. Que o Senhor Deus permita a graça adequada para cada um deles. Senhor Deus Pai, nós pedimos isso ao Senhor. Que nesse tempo o Espírito Santo possa conduzir a cada um de nós nesse momento. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O cântico de hoje, preparado pelo coral, será pela transmissão em vídeo. Então, vamos ouvir o cântico. 내 평생 살아온 길
Vamos procurar a palavra de Salmos 90. Salmos 90. A partir do versículo 1 ao 6. Eu irei ler. Salmos 90, do versículo 1 ao 6. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Então, versículo 9 e 10 também. Vamos ler. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. E versículo 12, vamos ler todos juntos. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, o ano de 2020 já está se passando por completo. Então, é a última semana de 2020 e parece que o tempo está passando muito rápido. Dentro deste ano que se passou, realmente nós vimos essa pandemia que era inimaginável até o ano passado. Realmente uma pandemia ter surgido e ter espalhado pelo mundo. Então nós podemos ver diversas dificuldades que aconteceram com todos. E mais do que isso, durante todo esse tempo que nós vivemos, enquanto nós pregávamos o Evangelho, enquanto nós fazíamos o trabalho do Senhor Deus, nós recebemos diversas restrições, diversas dificuldades. Mas claro que em todas as coisas, nós temos o plano do Senhor Deus, onde existe a vontade do Senhor Deus ali. Então, por que nós estamos vendo dessa maneira? Nós não podemos realmente reclamar diante do Senhor Deus. E também em todas as coisas, tem momentos que o Senhor Ele dá a paz, o conforto. Tem momentos que o Senhor Deus nos dá a dificuldade, a tribulação. Tem momentos que o Senhor Deus Ele nos empobrece, nos enriquece. Quer dizer que o Senhor Ele está nos ensinando em como é que nós podemos viver para servir diante do Senhor Deus. No mundo a ciência está realmente se desenvolvendo, a cultura do homem está se desenvolvendo. O homem ele pensa que ele consegue fazer as coisas por conta própria, mas nós podemos ver que o homem não consegue vencer desse vírus que não é visível aos nossos olhos. Realmente podemos ver quão fraco é essa força do homem. Essa terra está vivendo um momento realmente que não é
pela vontade do homem. Nós podemos perceber e sentir mais ainda que não existe essa paz, esse conforto que os homens tanto buscam na terra. Assim como na palavra de Lamentações, capítulo 3, versículo 33. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então, essa não é a vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus não está neste mundo para julgar, para permitir o castigo, a condenação ao homem. O Senhor Deus não o faz porque Ele odeia o homem. É porque neste mundo não existe a verdadeira paz, não existe a verdadeira esperança. É por isso que o Senhor Deus permite as dificuldades para que o homem possa compreender isso e possa retornar para o Senhor. Então nós, como seres humanos, nós precisamos buscar realmente a graça diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos na palavra de Romanos capítulo 12, nós podemos pensar que o Senhor ele disse que há de realmente trazer o julgamento para o nosso coração que realmente não torna ao Senhor. Então nós precisamos depender mais do Senhor Deus, nós precisamos realmente agradecer diante do Senhor Deus pela graça permitida diante de nós. Então, porque se não existisse a verdadeira esperança, a graça do Senhor Deus, nós iríamos viver igual as pessoas deste mundo no meio de toda a dificuldade, toda a tribulação. Realmente uma vida tão inútil, realmente sem fim nessa terra. Então nós podemos dizer que seria uma vida de pura condenação diante do Senhor Deus. Mas quando nós pensamos nessa graça do Senhor Deus, realmente como nós podemos ficar agradecidos diante do Senhor Deus? Nesse último tempo nós recebemos a salvação. Em todos os trabalhos nós podemos conhecer o Senhor Deus. Nós podemos depender mais da sua graça. Eu acredito que tudo isso é um grande agradecimento diante do Senhor. Agora também mais um ano se passou. Um novo ano está se aproximando. O que vai acontecer neste novo ano? Como é que o Senhor Deus ele há de nos conduzir? Realmente nós podemos ter um coração ansioso, nós podemos estar um coração realmente de grande esperança, porque o Senhor Deus ele sempre nos permite a melhor coisa. E no meio da dificuldade, no meio da tribulação, o Senhor Deus ele vai nos permitir a melhor coisa de todas. Então, se nós olharmos essa palavra de Salmos 90, nós podemos ver que é a oração do homem diante do Senhor Deus, de Moisés. Então Moisés, quando ele estava retirando o povo de Israel da terra do Egito, levando para a terra de Canaã, dentro desse processo, como nós podemos ver, realmente como nós conhecemos muito bem, realmente Moisés e o povo de Israel passaram por diversas dificuldades, tribulações, mas Moisés ele dependeu do Senhor Deus até o fim. E ele conduziu o povo de Israel através da fé, da graça que ele tinha diante do Senhor Deus. E através dessa realmente reconhecimento, através dessa confessação que ele fez diante do Senhor Deus, acredito que foi escrito esses salmos. Então é por isso que o tema de hoje é o Deus eterno e nós. Então eu quero pregar com esse tema. Então o Senhor Deus que é eterno e nós que vivemos uma vida tão curta. Se nós compararmos, o que nós podemos ver? Então, nós acreditamos no Senhor Deus que é eterno. Nós estamos vivendo num tempo tão pequeno, tão curto, frágil. Mas se olharmos em Salmos 90, versículo 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes dos montes se formarem, toda a terra, o mundo, todas as estrelas nos céus, todas as coisas do universo, antes de todas as coisas serem criadas, realmente desde a eternidade e até o fim de todas as coisas para a eternidade,
Então, na verdade, essa palavra desde, realmente, advérbio de tempo, ou algo que nós queremos nos referir a tempo, o início, o fim diante do Senhor Deus, realmente não é adequado. Porque o Senhor Deus é eterno. É o Senhor que nós acreditamos que Ele é eterno. E esse Senhor que é eterno, Ele se tornou realmente o nosso refúgio. Então existem diversos temas nesta palavra que nós lemos. Então o Senhor Deus, Ele tem se tornado o nosso refúgio. Então nós podemos dizer que o Senhor Deus, Ele é a nossa pedra, o nosso refúgio. Ele se tornou o nosso descanso. Então dentro desse Senhor Deus que é eterno, nós começamos a realmente habitar. Então realmente são palavras realmente surpreendentes que nós não conseguimos compreender muito bem. Então são palavras onde as pessoas que receberam a salvação, elas podem entender. Então o Senhor Deus, Ele ter criado o homem é para que ele pudesse ser criado conforme a imagem do Senhor Deus para viver para a eternidade como o Senhor Deus. Mas o homem, por ele ter desobedecido diante do Senhor Deus, ele ter se corrompido, perdeu-se a comunicação com o Senhor Deus, e assim o Senhor Deus, ele julgou a terra e permitiu o sofrimento, o trabalho, o cansaço, o enfado nessa terra. Então, como nós podemos saber muito bem, o homem que ele foi criado para receber toda a glória, viver da mesma maneira como o Senhor Deus, ele realmente foi amaldiçoado e agora ele realmente recebeu toda essa tribulação, mas não foi por aí que acaba. Quer dizer que o Senhor Deus, ele permitiu a sua graça para o homem, para que o homem pudesse viver, para que possa ser conduzido para a eternidade diante do Senhor Deus. Então Moisés, ele creu nessa grande verdade do Senhor. E é por isso que o Senhor Deus, que é eterno, ele se tornou o nosso refúgio. Então realmente esta palavra se refere a isso. Então realmente aonde nós podemos habitar. Então nessa terra, o homem não possui uma residência, um refúgio para habitar para a eternidade. O Senhor Jesus, ele ter nos salvo, todo o seu objetivo é para salvar os pecadores que vivem no meio do pecado, que vivem banhados neste mundo, para que possam viver a eternidade com o Senhor Deus. Então permanecer com o Senhor Deus, viver junto do Senhor Deus, tudo isso significa a mesma coisa. Nós olhamos em João capítulo 14, o Senhor ele disse naquele dia, realmente vós habitareis em mim e eu habitarei em vós. Então quando nós recebemos a salvação, nós podemos estar dentro do Senhor. Então o Senhor ele disse para nós habitarmos nele, porque assim o Senhor irá habitar em nós. Então agora nós habitamos no Senhor, quer dizer que estamos dentro da esperança, dentro da promessa do Senhor Deus. Quer dizer que nós podemos ir até o reino do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele se tornou a nossa residência, nosso refúgio eterno. Então, desde a eternidade até a eternidade, este é o Deus. Quer dizer que o Senhor Deus é um Senhor eterno. Então, comparado à nossa vida que é tão curta, nós podemos dizer que esse Deus é um Senhor que é eterno. Então, se nós olharmos isso nessa palavra de Salmos, nós podemos dizer que o Senhor ele está frisando isso de forma séria. Então, se nós olharmos na palavra de Jó, capítulo 36, versículo 26, eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número de seus anos não se pode calcular.
Então como é que nós podemos calcular os anos do Senhor Deus? Realmente não é possível. Ele disse essa palavra em Jó. E também ele disse que a vida é muito curta. Se olharmos em Salmos 89, versículo 47. Lembra-te como é breve a minha existência, pois crianças em vão todos os homens, todos os filhos dos homens. Então como a minha vida ela é tão curta, é tão breve a minha existência? Então realmente nós precisamos lembrar. O Senhor Deus, Ele criou o homem, criou todas as coisas deste mundo para ser tão breve. É tão em vão, não é mesmo? Por que será que o Senhor Deus Ele criou desta maneira? Nós não conhecemos essa grande graça do Senhor Deus. O homem que foi criado pela sua própria formato, pela sua grande graça. E nós estamos vivendo nessa terra, mas com uma existência tão curta, tão frágil, que vive no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Nós podemos pensar assim, não é? É por isso que a vida é tão curta como um todo. Então nós podemos ver no versículo 4, 5 também em diante, quando Davi ele está orando diante do Senhor Deus. Então Senhor Deus, Pai, realmente possa fazer eu saber o meu fim, para que eu possa conhecer as minhas dificuldades. Quer dizer que eu realmente possa ver que a minha vida é como nada diante do Senhor Deus. Que eu realmente seja como um nada, como um pó diante do Senhor Deus. Até o grande Davi, o rei Davi de Israel, ele já soube que a vida dele estava para acabar em um instante. Não restava muito. Então realmente o fim da vida dele, o fim do indivíduo. Então, realmente qual seja o meu fim. Então quão curto é a minha vida. Que o Senhor Deus possa permitir para que eu possa saber. Que a minha vida, as dificuldades da minha vida, que o Senhor possa me mostrar. Porque a minha vida é como nada diante do Senhor Deus, é como inexistente. Porque eu diante do Senhor Deus, a minha vida é como se não existisse. A minha vida é como se fosse um pedaço de algodão. Então nós somos realmente menor que um palmo diante do Senhor Deus. Coloque uma formiga na frente da palma da mão, ela vai andando e depois ela cai. Da mesma maneira que a nossa vida ela é tão curta e se acaba. Então nós somos como nada diante do Senhor Deus. Então realmente o mesmo que o homem queira viver bastante, é tudo em vão diante do Senhor Deus. Porque o homem quer honra, quer méritos, quer bens. Ele quer tanta coisa para viver bem, mas tudo isso é em vão. A vida ela é em vão. Se nós olharmos em Salmos 90, no versículo 3 também o Senhor ele disse: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filhos dos homens. O Senhor ele disse para o homem: já que nós viemos do pó, retornemos para o pó. Então o Senhor ele nos faz tornar para o pó. Ele declara a morte, o fim para nós. Para nós voltarmos para o pó. Se nós olharmos na versão King James Version, ele fala que ele realmente nos reduz à destruição. A extinção. Então nós podemos ver que o homem, vamos pensar que ele pegou um pedaço de argila e ele começou a fazer um prato. Mas de repente quebrou-se o prato e virou o pó e jogou-se fora. Então quer dizer que é da mesma maneira. O Senhor Deus ele criou o homem com o pó e um dia ele vai destruir, vai quebrá-lo todo.
E é por isso que ele nos fará para tornar ao pó. Então quer dizer que nós vamos tornar para o pó. Quer dizer que o Senhor ele há de destruir todas as coisas. É por isso que se olharmos em Eclesiastes, nós podemos dizer que o homem ele vai voltar para o pó da terra. O Senhor Deus é que ele nos criou do pó. O homem ele foi criado pelo pó. O Senhor ele colocou o fôlego da vida no homem. Mas se o homem ele morrer, o pó vai voltar para o pó. O espírito ele vai retornar diante do Senhor Deus. Nós precisamos lembrar disso. Então o Senhor nos tornar para o pó, e o Senhor ele dizer é para nós tornarmos filhos dos homens. Tornai filhos dos homens. Quer dizer que o Senhor ele está dizendo o quê? Para nós retornarmos. Retornarmos para onde? Irmos para onde? Voltarmos para a origem. A carne, já que foi feita do pó, ela vive em pó, come o pó e volta para o pó. Mas o Espírito, ele foi dado pelo Senhor Deus, e ele vive pelo Senhor Deus e vai voltar para o Senhor Deus. É por isso que nós podemos ver na palavra de Mateus, nós podemos ver o rico que ele ajuntou diversas coisas e disse: agora eu já juntei meu espírito, agora realmente pode comer e beber e descansar. Mas o Senhor ele disse o que? Insensato. Realmente hoje à noite mesmo, realmente ceifarei a sua alma. Quer dizer que o Senhor ele há de levar o espírito daquele homem. Então não adianta os bens, que tudo vai voltar para o pó. Então a vida, nós precisamos aprender nisso. Então centenas de anos, milhares de anos, ficar imaginando como se você fosse conseguir viver tão longo tempo. Por conta desse Covid-19 também, quantas pessoas morreram? Nós podemos ver que muitas pessoas morreram no exterior, mais do que na Coreia. Então eles são realmente milhões de pessoas que já morreram, contando todas as pessoas que já morreram. Mas as pessoas pensam, muitas pessoas podem ter morrido assim, mas eu não vou morrer assim. Então, mas se nós olharmos realmente catástrofes, doenças, pandemia, nós podemos dizer que muitas pessoas morrem e as pessoas falam, ai coitado, ele morreu. Mas ele nunca imagina ele mesmo morrendo, ele mesmo naquela situação. Mas então, na verdade, se nós olharmos em Salmos 90, versículo 10, nós podemos dizer que a nossa vida é o que? 70, 80 anos. A nossa vida toda, ela é temporária, é um momento só. Então a nossa vida é 70, pela sua robustez, 80 anos. Então Moisés escreveu esta palavra, mas Moisés ele só viveu 120 anos. Mas enquanto ele viveu no deserto, o povo de Israel que saiu do Egito e viveram no deserto, eles morreram todos dentro de 40 anos. Tirando 2 pessoas, não é mesmo? Então todas as pessoas que saíram do Egito acima dos 20 anos, todos eles morreram. Todas as pessoas que saíram com 20 anos, eles morreram. Eles iriam morrer com 60, com 40. Então nós podemos dizer que são todas as pessoas que foram morrendo. Então é por isso que nossa vida ela é tão curta. Então, a vida do homem ela é tão curta que se perde. Se nós formos em alguns países, nós podemos ver que tem pessoas que a faixa etária realmente idosa são pessoas que estão morrendo com 50, 60 anos. É tão engraçado nós olharmos essa divisão. Como a nossa vida ela é tão curta, 70 anos, mas pela sua robustez vivem 80. A vida ela é tão curta. Ela não existe a verdadeira felicidade, o verdadeiro descanso, porque é tão curto esses momentos. É mais cheio das dificuldades, das tribulações. Está cheio da dificuldade e tristeza. Então rapidamente vai passando e nós vamos voando.
desde a madre da mãe até nós entrarmos ao nosso túmulo. Realmente nós vamos voando como se fosse um pássaro. Então, olhando assim como a nossa vida ela é tão curta, ela é tão em vão. Se olharmos em Jó capítulo 7, nós podemos dizer que a nossa vida ela foi posta diante do Senhor Deus. Através da grande graça, nós realmente estamos diante do Senhor. Se nós olharmos as pessoas que estão realmente tecendo roupas, tecidos, nós podemos dizer que eles mexem muito rápido naquela máquina de tecer roupa, né? O tecelã. Ele vai pegando fios e prendendo um ao outro e vai formando tecidos. É tão rápido que nós não conseguimos nem ver direito. Quer dizer que a nossa vida realmente é mais rápida que esse tecelã. Quer dizer que a nossa vida ela é tão curta, sem esperança. Jó da mesma maneira também, ele está dizendo dessa forma. Se olharmos em Isaías capítulo 38, nós podemos ver que o Senhor ele realmente irá nos tirar daquele espaço. Nós iremos viver no meio de toda aquela dificuldade, todo o cansaço e estamos nos perdendo, mas da mesma maneira como o Senhor ele vai fazendo o tecido e ao completar ele corta e leva. Realmente existem dentro dos tecidos coisas que são boas, tecidos bons, ruins, mas dentro da nossa vida, realmente nós vivemos bem diante do Senhor Deus, então o Senhor ele há de cortar e levá-lo. Então a minha vida, realmente ela há de se terminar nesse fim diante do Senhor. Então se olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 14, realmente o que é a nossa vida? A nossa vida ela é momentaneamente visível e depois logo se perde. A vida da nossa carne, ela se manifesta rapidamente, mas depois ela se perde. Quer dizer que a nossa vida é como se fosse a névoa que se dissipa. Tá, a nossa vida ela é tão curta, como se fosse o orvalho. Tá, a vida do homem é tão curta. Então, dentro dessa vida do homem, realmente ele precisa saber quão curto é a sua vida. Então existe aquela palavra. Nós podemos ver um homem que na primavera ele está sentado na cerca do seu quintal e ele adormece, ele começa a sonhar que ele virou um príncipe, ele sonha que se tornou rico, ele sonha com coisas divertidas, ele sonha realmente um sonho muito difícil, cheio de dor. Então realmente são várias coisas que ele pode sonhar. Então, mas o que importa agora? Realmente é se você viver diante do Senhor Deus bem ou não. Quer dizer que esse é o sonho que nós temos diante do Senhor Deus. Mas então realmente nesse tempo tão curto que nós vivemos diante do Senhor, nesse tempo, nessa dificuldade, nessa atualidade que nós temos agora, no meio de toda a tribulação deste mundo, nós que vivemos no meio desta carne, então agora nós todos estamos vivendo um processo de passarmos para a eternidade. Para a eternidade, para as coisas espirituais, para o reino eterno diante do Senhor Deus. Nós podemos ver muito bem que tudo essa é a vontade do Senhor Deus. É isso que o Senhor Deus ele está nos contando no momento. Assim como Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Então, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Então, diante do Senhor Deus, nós somos peregrinos. Nós somos estranhos. Nós somos pessoas que permanecemos momentaneamente e partimos. Então nós temos uma música coreana bem divertida. Então a minha vida ela é como um peregrino. De onde vem, para onde vai. Vai de um lado, vai para o outro. Para o caminho que eu vou realmente vivendo. Tá, não vamos deixar arrependimentos, não vamos deixar esperança nos lugares. Então como nuvem que aparece e ao se desvanece.
na nossa vida, realmente como ela é curta, como ela é em vão. Nós sabemos muito bem disso. Por isso que apóstolo Paulo em Hebreus também disse da mesma maneira. Então nós estamos nessa terra como estrangeiros, como peregrinos. Então quem fala dessa maneira? Então nós somos pessoas que, se nós olharmos para a nossa origem, realmente existe um caminho para nos voltarmos diante do Senhor Deus. Mas agora nós desejamos algo mais afetuoso, mais espiritual, que está nos céus, que é diante do Senhor Deus. É por isso que nós estamos vindo diante do Senhor. E o Senhor não teve vergonha de nós, mas Ele preparou um único Espírito para todos nós. Quer dizer que o peregrino, ele existe um objetivo na vida dele. Ele se torna forasteiro em um determinado lugar. Ele busca um outro objetivo. Ele está pensando realmente na sua terra natal, na sua casa. Ele quer voltar para a sua cidade natal. Então, se ele quiser voltar, se aqui na Coreia, se eu quiser ir para a minha cidade natal, eu posso ir para qualquer momento. Claro que não tenho como ir para a Coreia do Norte, mas realmente hoje em dia para tudo eu vou. Para todo lugar nós podemos ir. Tá, algumas pessoas, tem pessoas que cantam essas músicas realmente como a cidade natal, dizendo: ah, eu quero voltar para a minha cidade natal, mesmo estando na cidade natal. E nessa terra, mesmo que eu vá para a cidade natal agora, realmente eu só falo: ah, é uma cidade que eu voltei. E a minha cidade natal também, ela já desapareceu, e agora tem o quê? Uma rodovia na minha cidade natal. Mudou tudo, já transformou a cidade neste mundo. Então, se eu olhar para Kimcheon, que é a minha cidade natal, se eu for lá, não tem mais nada. Já sumiu a minha cidade antigamente. Já fica difícil de me encontrar onde que era a minha casa antigamente ali. Então agora nós todos estamos vivendo, buscando uma maior graça diante do Senhor Deus. Uma maior cidade na terra natal. Que fica nos céus, fica na graça do Senhor. Então é por isso que o Senhor Deus, Ele preparou um palácio, um reino para nós. Se olharmos em João capítulo 14, versículo 2 e 3, o Senhor Jesus, Ele já nos disse que Ele nos preparou a sua morada. Então, já que o Senhor, Ele preparou a sua morada para nós, é por isso que o Senhor, Ele retornará para nós, para que nós possamos recebê-lo ao Senhor, e o Senhor nos receba também. Quer dizer que assim, é por isso que nós não precisamos ter preocupações, porque realmente existem muitos lugares para residir na casa de meu Pai. Então, porque se não fosse assim, eu teria dito a vós. Então nós podemos ver todos os discípulos, apóstolos do Senhor, quando o Senhor Jesus, Ele estava morrendo, quando estava para morrer na cruz, um dia anterior, o Senhor, Ele disse essas palavras para os seus discípulos. Durante 3 anos e meio Ele sofreu nessa terra, e Ele disse que iria partir. Então os discípulos começaram a se questionar, dizendo: ah, então o que nós vamos fazer de nós? Eles estavam cheios de dificuldades, cheios de tristeza em seus corações. Então, mas Ele disse: realmente não se preocupem, porque realmente nós iremos tornar para o Pai. Agora realmente nós temos umas dificuldades nessa terra, mas nós todos estamos vivendo para diante da graça do Senhor Deus. Porque se nós não tivéssemos casa, morada na casa do Senhor Deus, o Senhor, Ele teria nos dito. Então nós estamos vivendo uma vida tão difícil, cheia de tribulação, cheia de dificuldades, mas quando nós terminarmos, cessarmos essa vida, nós iremos viver na casa do Pai. Então o Senhor, Ele está dizendo essas palavras para dar o consolo, o descanso no coração deles, porque se não fosse assim, o Senhor teria dito a eles. O Senhor não teria nem deixado seus discípulos passarem por essas dificuldades se fosse assim. O Senhor Deus teria deixado este mundo viver do jeito que eles queriam. Então, se não tivesse morada na casa do meu Pai, Ele teria dito que não tinha. Então, mas o Senhor, Ele disse. Então, é a promessa do Senhor. Então, quer dizer que o Senhor, Ele fez uma promessa tão gloriosa. Quer dizer que preparou o reino do Senhor Deus para eles. Quer dizer que o Senhor preparou o seu castelo, o reino a eles. Então isso se torna uma grande felicidade, um grande consolo para o nosso coração. Se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 35, o Senhor disse: ó, vós que realmente serão abençoados pelo meu Pai. Então quer dizer que o Senhor, Ele desde a criação já deixou preparado, está dizendo para eles receberem como herança.
Quer dizer que é para receber como herança o reino que já foi preparado. Como é uma palavra tão impressionante. Se nós soubéssemos disso, nós não quereríamos realmente viver nessa terra, porque essa terra é somente algo momentâneo. 1000 anos é como se fosse um ontem para o Senhor Deus, como se fosse só o passar de um instante ao Senhor Deus. 1000 anos para o Senhor Deus é somente um momento no meio da noite. É como se fosse o ontem que se passou. E 70 ou 80 anos, diante do Senhor Deus, não conta nem como se fosse um segundo. Porque Deus, que é eterno, se 1000 anos é como o ontem que passou, então como realmente Davi disse sobre a sua existência, quer dizer que não existe nada, nós não somos nada. Nós estamos vivendo uma vida realmente tão pequena, tão curta nessa terra, mas se nós nos reduzirmos e gastarmos nossa vida somente nessa terra, então realmente é algo tão infeliz. Não é o fim da nossa vida somente com isso. A história da humanidade, nós podemos ver, enquanto nós estamos vivendo nessa terra, é um processo para irmos para diante do Senhor Deus. O que o Senhor Deus tem feito no meio da história? O Senhor Deus, Ele amou este mundo de tal maneira que permitiu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, após a morte, existe o céu eterno. Existe o inferno eterno também. Se olhamos em Mateus capítulo 25, o Senhor Ele disse: realmente vós que realmente estão indo contra o Senhor Deus, então irão para o lugar que é o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então todas as pessoas que recusaram o Senhor Deus, que foram contra o Senhor Deus desde o início, eles vão para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Se olharmos em João capítulo 14, nós podemos ver toda essa dor irá passar de geração em gerações. Então o Senhor Ele disse que lá o fogo não se apaga, lá nem o verme morre. Então o homem ele vai ser salgado com sal. Existe o céu eterno, existe o inferno eterno também. Então a pessoa que recebeu a salvação, ele recebeu o reino do Senhor Deus como promessa. E assim, se olharmos em Mateus capítulo 25, bem no final, ele disse que o maligno, o ímpio, irá para o inferno, para o julgamento eterno. E os salvos, os justos, irão para o reino do Senhor Deus eterno. Então quer dizer que este mundo é somente o mundo de preparo para poder entrar para o mundo eterno. Nós fomos salvos, nós fomos resgatados para que não fôssemos para a perdição, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então o Senhor Deus ele está preparando, está escolhendo o seu povo para entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus está recrutando. Então quer dizer que agora são os imigrantes que irão entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus está recrutando essas pessoas. Então quando se prepara todo este povo que irá entrar no reino do Senhor Deus, quer dizer que este mundo ele há de terminar. Então nós temos um grande prédio, nós já temos construído, não é? Então nós começamos a pensar, o que nós vamos construir? Será que nós vamos construir um depósito? Então para construir um grande depósito nós preparamos vários lugares. E nós precisamos de um depósito. Então um depósito que fica ali para a construção, ele somente está ali para guardar, para se reunirem, para ver como é que vão planejar a construção. Depois de construírem tudo, todo aquele depósito, todos aqueles andaimes, eles são retirados. Então o Senhor Deus, qual é o objetivo dele? Ele não veio para aqui tentar construir um reino bonito deste mundo. O Senhor, ele diz que este mundo é temporário. O Senhor, ele preparou todas as coisas amadas para aqueles que o amam. Então são coisas que não dá para pensar, aquelas coisas que não dá para se ouvir.
Quer dizer que o Senhor Deus, ele veio a este mundo para nos permitir as coisas gloriosas. É por isso que o Senhor, ele nos salvou. É por isso que quando todo o povo dos céus estiver preparado, então acaba-se o tempo deste mundo. Então nós podemos ver um pássaro que ele cria o seu ninho, ele coloca os seus ovos, ele espera, vai chocando os seus ovos para que seus filhotes cresçam. E quando eles cresçam, eles voam e vão embora. Eles jamais retornam para aquele ninho. Então, aquele ninho desse pássaro não foi criado para se tornar realmente um lugar onde eles possam viver para sempre. É somente se prepararem para que possam crescer os filhotes e voarem para longe. Então depois disso, este mundo ele se acaba para sempre. É por isso que João capítulo 14, nós podemos ver que este mundo ele é somente temporário, onde todas as coisas eles se perdem. Então neste mundo não existe um lugar para nós residirmos para a eternidade. Existem outros lugares onde nós iremos residir à eternidade. Enquanto nós estivermos dentro do Senhor Deus. Nós estamos dentro do Senhor Deus. Quer dizer que agora nós estamos realmente dentro desse lugar onde o Senhor está cobrindo, onde o Senhor está protegendo, dentro do Espírito do Senhor Deus. Quer dizer que nós, como povo do Senhor Deus, queremos entrar no seu reino. O Senhor Deus, ele já nos escolheu como seu povo para entrarmos no reino do Senhor Deus. Quer dizer que nós preparamos e já terminamos o processo de entrarmos como imigrantes ao seu reino. É por isso que nós estamos desejando por este reino que está por vir. É por isso que na história da humanidade, este mundo é somente um mundo para se preparar para entrarmos no reino do Senhor Deus. Se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 20 em diante, nós podemos ver que nós temos esperança neste mundo, mas este mundo não são coisas visíveis que nós esperamos. Nós estamos esperando verdadeiramente pelas coisas invisíveis, as coisas que nós realmente prevemos como espirituais. Então antes eu ouvi a pregação de um pastor, e um pastor havia pregado dizendo: nossa, Deus amou este mundo de tal maneira que ele realmente permitiu sofrer um direito para este mundo. Então nós todos precisamos viver e comer muito bem neste mundo. Então como assim? Então Deus quer nos dar a bênção, Deus quer nos abençoar, Deus vai nos dar a bênção. Então eu ouvi muito essas palavras. Então se nós olharmos os europeus hoje em dia, então nós cremos no Senhor Deus, cremos no Senhor. É por isso que nós estamos vivendo bem, nós somos uma nação cristã. Os europeus, realmente eles possuem esse orgulho de que eles disseminaram a palavra, o evangelho, o cristianismo pelo mundo, mas eles não têm interesse nenhum pela salvação. É por isso que hoje em dia tem um andamento do Back to the Bible. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para Deus, porque partiram de Deus, partiram da Bíblia. Então eles são aqueles que estão pensando na terra. Eles pensam mais nos desejos da carne, do mundo, do que no do Senhor Deus. É por isso que se nós olharmos na Europa, realmente acabou praticamente o trabalho do Evangelho. Todos querem viver e comer bem. Se nós olharmos a ajuda, como é que eles fazem? Eles ajudam muito bem, eles financiam muito bem os outros países fracos, pequenos, pobres, mas pregar o Evangelho já não fazem mais. O que eles fazem hoje em dia? É pregar o Evangelho? Não, eles querem se enriquecer, eles querem criar o seu próprio negócio, querem crescer muito bem. E eles falam: ah, estou vivendo abençoado por Deus. Como assim isso é uma bênção se você está realmente só vivendo para essa carne? O Senhor Deus, ele nasceu neste mundo como um filho de um carpinteiro pobre. Durante 3 anos e meio ele viveu neste mundo, sem lugar para repousar, sem uma cama para se repousar. E depois ele morreu na cruz, crucificado. Ele pegou emprestado a barriga de Maria durante 9 meses. E ele pegou emprestado a família de José durante 30 anos. E durante 3 anos e meio ele sofreu sem lugar para dormir adequadamente. Como o Senhor Jesus era tão pobre, não tinha lugar para ir, o Senhor Jesus ele morreu aonde? Na cruz. O Senhor Jesus ele pegou emprestado
o túmulo da família de José durante três dias. Realmente tudo isso foi emprestado. Como os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus eram pobres. Todos eles se pareceram com o Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos parecer com Ele, conforme o apóstolo Paulo disse daquela maneira. Ele passou fome, ele realmente ficava nu, ele tremia, ele apanhava, ele era torturado, ele não tinha própria casa, ele não tinha nada. Ele quase morreu diversas vezes. Ele foi apedrejado e as pessoas acharam que ele havia sido morto, jogaram o corpo dele fora, só que depois ele acordou e pregou o evangelho e morreu em Roma sendo decapitado. Então, todas essas pessoas, eles por terem crido no Senhor Jesus, foram amaldiçoados? Viver bem pela carne, comer muito bem, será que isso é bênção de Deus? Então as pessoas estão confundindo as coisas. Se olharmos em Lucas capítulo 12, se nós olharmos para aquele rico insensato, para si ele está juntando riquezas, ele está rico, mas realmente para o próximo, para o outro, ele não pensa em nada, ele somente quer juntar a sua glória, mérito, honra, bens, mas para Deus não tem nada. Como o apóstolo Paulo já disse, parecemos pobres, mas nós somos ricos. Nós parecemos que não temos nada, mas nós temos tudo. Nós somos ricos espiritualmente. Nós somos ricos diante de Deus. Então nós estamos vivendo nessa terra, mas nessa terra parece que nós somos ricos, parece que as pessoas vivem bem, parece que tem pessoas como celebridades, mas nós não temos o que cobiçar dessas pessoas. Porque o que o Senhor Deus ele deseja nos dar não são essas coisas. O Senhor Deus ele quer nos dar a sua herança eterna dos céus para nós. E é por isso que o Senhor Deus ele salvou esses pecadores. O Senhor Deus ele está preparando a terra para todos, lá nos céus, a sua morada. Então nós podemos dizer que a tribulação que nós estamos recebendo é temporária, para que nós possamos nos preparar para podermos atingir essa glória, a preciosidade dos céus. Que a tribulação, a dor é temporária. Então o Senhor ele deseja cumprir as coisas importantes, preciosas, espirituais. As coisas visíveis são temporárias, as coisas invisíveis são para sempre. As coisas que nós estamos vendo com nossos olhos, elas são temporárias. Elas logo irão desaparecer por completo. Se o Senhor ele soprar, irá tudo desaparecer. Quer dizer que se o Senhor ele dizer toda a vida realmente retroceda, então tudo vai desaparecer. E é por isso que as coisas visíveis, elas são temporárias, as coisas invisíveis são para sempre. Nós precisamos desejar as coisas invisíveis. Então assim nós podemos verdadeiramente esperar. Porque não é visível, mas existe a promessa de Deus. Então elas realmente são a testificação do Senhor Deus. As coisas invisíveis são as coisas certeiras, são o que nós desejamos, o que nós esperamos. Elas podem vencer qualquer tipo de tribulação, dificuldade que nós tivermos. E é por isso que o Senhor Deus, que é eterno, Ele é aquele que é a nossa vida, é aquele que nos salva. O Senhor, Ele se tornou a morada para nossas vidas. Se olharmos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, realmente o Senhor pela sua morte, Ele nos vivificou e Ele nos deu a viva esperança. Quer dizer que para que nós possamos ter realmente a herança eterna dos céus. Então, após nós recebemos a salvação, a nossa vida realmente está dentro do Senhor, está guardado dentro da preciosidade de Deus. Então o Senhor, Ele nos realmente purificou, nos santificou. A esperança que nós temos nessa terra não é nem esperança, é somente um desejo temporário. É uma expectativa. Mas realmente essa esperança dos céus, realmente incontaminável, imutável, que está nos céus. O Senhor Ele está preparando, está guardando para nós lá nos céus.
enquanto vivemos nessa terra, nós estamos vivendo para com a esperança do reino dos céus. Nós estamos vivendo nessa terra para cumprirmos a santa vontade do Senhor Deus. É por isso que nós estamos temporariamente nessa terra. Se olharmos Atos capítulo 17, nós podemos ver que o Senhor ele permitiu toda a sua graça para nós. O Senhor ele cumpriu todo o seu tempo para nós. Então quer dizer que toda a história da humanidade realmente não foi deixada nessa terra de qualquer maneira. Quer dizer que realmente existe todo um tempo que o Senhor ele preparou para nós. Quer dizer que o Senhor ele já deixou preparado para dentro de nós a sua grande graça. Quer dizer que o Senhor ele já preparou o seu tempo. O Senhor ele decidiu qual é a sua forma diante do Senhor. Porque o Senhor ele nos deu uma nova vida. Nós podemos ver vários historiadores que dizem, se realmente está difícil viver na Terra, então nós vamos criar um novo planeta, uma nova cidade lá no espaço, na Lua, ou em outro planeta, vamos viver bem. Então, se você não consegue viver na Terra, acabou a vida aqui, então acabou. Não tem papo falando que vai viver lá no universo, em outro planeta, colonizado. Isso não existe. Então, se nós olharmos em Hebreus, capítulo 12, o Senhor Deus, ele criou os céus, ele criou a terra. Então, mas essas coisas deste mundo, eles irão realmente se perder. Quer dizer que realmente não existe um futuro para tal. Porque o que é que nós estamos vendo nessa terra? Realmente esse céu. Realmente depois que passar o tempo, todas as coisas aqui vão ser desaparecidas. Se olharmos em Atos, em Eclesiastes, nós podemos ver que toda a palavra do Senhor Deus, o objetivo do Senhor Deus há de se cumprir. Como em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o Senhor ele deu o coração de todos eles buscarem o celeste, as coisas espirituais. Então essa é a vontade, o desejo espiritual dentro de nós. O homem ele vive neste mundo realmente buscando a esperança do reino dos céus. Porque você não existe a verdadeira satisfação na sua vida se você não tem a graça, realmente o desejo espiritual dentro de si. Então é a mesma coisa da água deste mundo, nós podemos beber água, sentimos sede, podemos beber de novo, sentimos sede. Nós podemos ver a mulher samaritana que se encontra com um homem, com tal outro homem. O sexto, o sétimo. Realmente esse marido que você procura não é o seu marido. O seu marido de agora não é o seu marido. O seu sexto marido. Tu queria ganhar dinheiro, queria ganhar bens, queria realmente estuda cultura, estuda arte, estuda a ciência, faz várias coisas, mas não existe satisfação neste mundo. Antes de receber a vida diante do Senhor Deus, antes de ter a graça eterna diante do Senhor Deus, antes de receber a esperança diante do Senhor Deus. Então realmente nós somos como, realmente que fomos infritores da lei diante do Senhor Deus, que vamos contra a vontade do Senhor. Então realmente como se fosse realmente aqueles que estão sendo levados para o inferno, puxados para a morte. E então agora, o Senhor Deus, que Ele nos permitiu este coração de graça. O Senhor Ele nos permite a sua vida. O Senhor Ele nos permite a sua grande esperança. Então agora, dentro da esperança do Senhor Deus, essa graça realmente há de cumprir toda a vontade, o objetivo do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente toda a vontade, a promessa do reino dos céus, realmente o Senhor Ele cumpriu para nós. Quer dizer que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas e no sétimo dia Ele descansou. Quer dizer que a mesma coisa o Senhor Jesus, Ele está dizendo, está consumado. Então Ele cumpriu todo o trabalho da cruz, do Evangelho para nós. Quer dizer que o Senhor, Ele nos salvou e cumpriu todo o seu trabalho. Então quer dizer que está consumado.
Então o Senhor ele está dizendo, está cumprido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Então eu sou o início e o fim. Então a promessa do Senhor Deus, o trabalho do Senhor Deus, onde se iniciou. Realmente todo o seu trabalho realmente se iniciou e cumpriu. Então esse trabalho de se cumprir realmente apresenta-se em três grandes coisas. Realmente o Senhor Deus ele criou todas as coisas. Então quer dizer que o Evangelho foi cumprido ali. E dentro das nossas vidas também. Agora a nossa carne. Enquanto vivemos nessa terra, nós temos a esperança eterna diante do Senhor Deus. Toda a promessa, todo o plano do Senhor Deus, ele vai se terminar quando se cumprir esse trabalho. Então a história deste mundo realmente está aqui somente para cumprir esse trabalho do Senhor Deus. Como em Mateus capítulo 25, o Senhor ele disse que todas as coisas deste mundo podem passar, mas realmente a criação ele desaparece, mas a minha palavra permanece. Então quando eu era pequeno, pensando agora, era um tempo antes de eu acreditar no Senhor Jesus. Eu acredito que era no tempo que eu estava no ensino fundamental. Então, no lugar onde eu morava, eu podia olhar pela minha janela, eu podia ver a aldeia, eu podia ver o rio. Então eu começava a pensar: nossa, este mundo é tão bonito, este mundo é tão incrível. Então, mas o que eu sou? Então, já que eu existo, todas as coisas deste mundo existem. Então, realmente, se eu não existir, o que adianta esse mundo ter essas coisas bonitas ou não? Não vai ter nenhuma relação comigo, vai tudo sumir para mim. Então será que quando eu morrer eu vou criar uma lápide de ouro, colocar diamantes, realmente bordar com várias pedras preciosas? Do que adianta fazer isso, não é? O que vai restar de mim ali? Não resta. Todas as coisas deste mundo existem porque eu existo. Se eu não existir, de nada adianta. Então já que nós estamos neste mundo, todas as coisas visíveis neste mundo realmente são preciosas, são necessárias para nós, porque nós estamos nessa terra. Então realmente não adianta no céu, não vai ter lua, sol, estrelas. E é por isso então toda a criação, todo mundo ele pode desaparecer. Como Isaías capítulo 20, toda a minha palavra não é em vão, e ela não torna em vão, e ela retornará para mim. Então, toda a palavra que o Senhor Jesus disse, toda a promessa do Senhor Jesus, que disse que irá cumprir, realmente há de cumprir com certeza. Então, enquanto existe toda a história da humanidade, então o Senhor ele há de cumprir todo o seu trabalho. Em Salmos 33 nós podemos ver que o Senhor Deus ele acabou com todo o pensamento, o conselho deste mundo. E agora todo a sua vontade realmente ela passou de geração em geração. Quer dizer que o Senhor ele acaba com os desejos e o pensamento da carne. Quer dizer que todo o planejamento do homem, o que ele planeja, realmente já se perdeu. Ficarem dizendo, vamos criar um mundo que vai viver bem, vamos criar um mundo de paz, vamos criar um mundo onde vai ser tudo unificado. Não, pare de falar besteiras. Essa terra amaldiçoada. Como? Do que adianta você ficar realmente desenvolvendo a ciência, a cultura, tentar viver bem? Não adianta. O homem ele está indo contra o Senhor Deus. Criaram a Torre de Babel, falaram, vamos fazer atingir até os céus, vamos espalhar nosso nome pelo mundo. Então vamos criar um mundo que dá para viver bem, um mundo que desafia a Deus. Então, todas as coisas diante do Senhor Deus são coisas que estão desafiando a Deus. Então o Senhor Deus ele acabou com todo o conhecimento, com todo o desejo e ciência deste mundo. Realmente o Senhor ele disse que acabou com todas. Então somente o plano, a vontade do Senhor Deus que permanece para sempre. Realmente o plano do homem e o plano do Senhor Deus podem prevalecer juntos? Não, não tem como.
Então, o que nós sabemos agora é que no século 21 toda a cultura já realmente se desenvolveu. É como se fosse realmente as pessoas, eles querem atingir os céus. Eles falam a economia, eles falam, agora estamos atingindo até os céus. Então, realmente é tão hipócrita isso. Então se o Senhor Deus ele balançar um pouco, essa terra vai destruir tudo. Aconteceu um grande terremoto. Vários castelos e reinos deste mundo vão ser destruídos. Mas da mesma maneira como a Torre de Babel que os homens criam, o Senhor ele disse que a há de destruir. Então somente a palavra do Senhor Deus há de se cumprir completamente. Em Isaías 46, versículo 10. Então o Senhor manifestou desde o princípio o seu fim. Então o Senhor ele há de cumprir todas as coisas que lhe agradam. O Senhor ele já disse antecipadamente todo o seu trabalho que ele haveria de fazer. Quando o Senhor ele vai cumprindo todo o seu trabalho, todas as coisas deste mundo vão ser destruídas, vão acabar. Mas a vontade que o Senhor ele se agrada. O que é isso? É preparar todo o povo santo para entrar no seu reino. É assim acaba a história, o trabalho do Senhor Deus. Em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus ensinou a oração. Então faça a sua vontade, faça a sua vontade na terra assim como no céu. Então qual é o plano do Senhor Deus? É preparar todo o seu povo que irá entrar no reino dos céus. Então o Senhor ele já preparou todas as coisas. Porque realmente este mundo vai ser destruído, está para acabar. Então agora o Senhor ele acabou com todas as coisas deste mundo para fazer a sua vontade, para cumprir tudo. É por isso que agora, realmente nós todos, estamos vivendo para fazermos a santa vontade do Senhor Deus. Nós estamos vivendo nesse último tempo da história de Deus. Nós todos precisamos saber disso. Em Mateus capítulo 23, nós podemos ver realmente os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus. Eles falaram, Senhor, por favor, nos conte sobre a verdade. Porque o Senhor Jesus, ele falou sobre a verdade, sobre tudo o que poderia acontecer. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo sobre este fim que estava dizendo a eles? Senhor, realmente quais são os sinais que haverão realmente no fim da terra, realmente no seu retorno? Então o Senhor Jesus disse, não, meu filho, não tem isso. Acabou. Será que ele disse isso? Não. O Senhor Jesus, ele falou sobre o fim, sobre os sinais que teriam no fim. Ele explicou muito bem. Não que o evangelho fosse pregado para todo o mundo. E assim chegaria o fim. O evangelho que se iniciou em Jerusalém, quando ele for pregado por toda a terra. Quando todo o povo do reino dos céus ele for preparado. Todas as pessoas que precisam ir para o inferno eles vão, e as pessoas que vão para o céu irão. Então assim prepare e acaba tudo. Quer dizer que essa Bíblia que nós temos agora, realmente ela foi traduzida em mais de 3 mil idiomas diferentes, não é? Realmente todo este mundo já foi realmente espalhado o Evangelho. Nós podemos ver que agora passou por todas as redes de informações, formas de chegar, atingir o público, realmente já chegou. Todas as pessoas do mundo já conhecem essas palavras, já chegou o tempo. Foi jogado as sementes pela primavera e lavrados muito bem, cuidados pelo verão e agora no outono estão para colher, para preparar o inverno. Então agora realmente está para colher, fazer a colheita. Então agora chegou o tempo da colheita do Senhor. Está assim como se fosse uma grande neve, tempestade que está chegando. Está chegando o tempo da tribulação, porque a colheita já está para acabar. Então nós realmente temos certeza que estamos nesse último tempo. Então quando vemos essas coisas, nós precisamos saber que está próximo a vinda do Filho do Homem. Então, essas palavras do Senhor, ele está dizendo que realmente já se cumpriu, já está pronto para nós, em nossos tempos. Então agora nesse último tempo, nós estamos vivendo no último tempo. Nós temos certeza disso.
Então nós precisamos saber que está próximo da vinda do Filho do Homem. Então quando eu falo essas coisas, tem pessoas que não gostam. Então é melhor você ouvir a palavra de que o Senhor Jesus ele vai chegar depois de um tempo, vai demorar para chegar. As pessoas elas gostam de beber, se divertir, é isso que querem? Então o Senhor ele virá e irá olhar e dizer, ó servo mau e infiel. Então o Senhor ele vai deixar viver nessa terra, realmente deixando no seu coração os desejos seus neste mundo? Não, não tem como fazer isso. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 15, o Senhor ele diz para que nós não sejamos insensatos, mas sim que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor Deus. Nós precisamos guardar o tempo. Então, o que significa guardar este tempo? Quer dizer que enquanto vivemos esse tempo tão curto, nós precisamos utilizar de forma preciosa, não é mesmo? Então, enquanto vivemos nessa terra, dia após dia. Tempo é dinheiro. Times is money, times is gold. Nós falamos que tempo é dinheiro, tempo é ouro. Tempo é vida. Então, um senhor de idade lhe disse uma vez. Ele ficou ouvindo o relógio de noite fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. E ele ficou pensando, nossa, isso parece, tá passando tempo, tá acabando o tempo. Ele ouvia dessa maneira, é por isso que ele falou, eu vou parar o relógio. E ele deixou o relógio parado. Então o tempo que nós temos neste mundo realmente só são coisas em vãs. Sim. Como se passa tão rápido as coisas neste mundo. Nós não podemos perder o nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Nem 1 minuto, nem 10 minutos, nem 10 segundos. Nós não podemos viver uma vida vã nessa terra. Como o tempo está passando tão rápido, se encurtando no momento. Muito para se fazer. Mas nós podemos gastar nosso dinheiro em vão assim? Precisamos usar da maneira mais preciosa que existe. Então, como é que nós iremos fazer? Nós precisamos estar atentos. Realmente nós precisamos fazer como sábios, não como pessoas insensatas. Aqueles que vivem a vida em vão são pessoas insensatas. Então nós não podemos ser insensatos. Nós precisamos saber qual é a santa vontade do Senhor Deus. Então qual é a vontade do Senhor Deus? Nós precisamos obedecer a essa vontade. Nós precisamos viver por esta vontade do Senhor Deus. Então vamos procurar a palavra de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 13, eu irei ler. Tiago, capítulo 4, versículo 13. E agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É um lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se olharmos nessa palavra, tem uma palavra realmente muito importante que o Senhor está nos advertindo. Ele está dizendo para nós ouvirmos. Então essa palavra precisa ser ouvida, é uma palavra que nós precisamos prestar atenção. Então listen carefully. Então realmente ouça com atenção.
seja hoje ou amanhã, em toda a cidade que nós formos. Será que nós iremos trabalhar, contrataremos pessoas, vamos ficar durante um ano? É um plano de um ano, plano de 10 anos, é um plano de a vida toda? Tem pessoas que planejam grandes planejamentos dizendo, vou criar um plano gigante e até minha morte eu vou cumprir. Do que adianta você criar esse plano e colocá-lo em prática? Então vós não sabeis o que há de acontecer amanhã. Então nós planejamos os planejamentos de um ano, de 3 anos, 5 anos, 10 anos. E as pessoas falam, não, eu estou me preparando para a minha velhice. Então hoje eu estou me preparando para amanhã. Eu estou me preparando para um futuro melhor. Eu estou me preparando para o meu envelhecimento. Tem pessoas que se preparam muito bem para a aposentadoria, mas e aí? Então está juntando bens para as coisas vãs. Realmente do que adianta? Para quem será? Então, realmente a santa vontade do Senhor Deus está no Senhor. O meu coração tem que estar no Senhor. Do que adianta eu falar que estou preparando realmente para a minha velhice? Então, eu vi uma pessoa que estava vivendo sozinha e ela morreu. Quando abriram na cama daquele senhor uma vez que morreu, estava cheio de dinheiro no quarto dele. Então hoje em dia nós temos essas notas de 100 reais, não é? Então mesmo que faça bastante, eles imprimam bastante, não sobra dinheiro, eles precisam imprimir mais, por quê? As pessoas deixam guardados dinheiros. Então ninguém sabe por quê, não colocam nem no banco, ficam guardando em casa. Por que essas pessoas ficam guardando dinheiro em casa? Eles gastam a vida toda, trabalham bastante, ganham muito dinheiro. E de noite no seu quarto ele tranca a porta e fica contando o seu dinheiro, mas ele morreu. Realmente não adianta se esforçar para se enriquecer. Realmente precisa largar esses pensamentos nesses deste mundo. Então este mundo realmente já se perdeu. Nós precisamos criar asas como a águia, precisamos bater as asas e voar. Então, mas as pessoas eles deixam a esperança neste mundo. Então o que é a vida? Ela é algo realmente como uma nuvem, visível temporariamente logo que se desvanece. Então precisa se preparar para a vida após a morte. O tempo é eterno. Essa vida curta que nós temos agora é somente para nos prepararmos para a eternidade diante do Senhor Deus. Então nós estamos vivendo diante do Senhor Deus. Será que nós vamos ali ganhar um dinheiro durante um ano, falar que vamos ganhar dinheiro durante alguns anos, vou viver bem? Não adianta pensar assim. Então se é a vontade do Senhor Deus, nós iremos viver. Se for a vontade do Senhor Deus, nós iremos morrer. Se for a vontade do Senhor Deus, nós vamos fazer isso e aquilo. Realmente, se for a vontade do Senhor Deus, eu não vou fazer aquilo. Então realmente tudo para a vontade do Senhor Deus. Tá, agora eu não vou estar ali realmente desejando as coisas vãs. Então todo o plano do Senhor Deus, toda a vontade do Senhor Deus é algo que eu posso realmente buscar diante do Senhor Deus. Não adianta eu ficar me gloriando diante do Senhor Deus. Pela moral, pela ética, eu ficar fazendo coisas boas. Mas se não for adequado diante do Senhor Deus, é tudo maligno, não adianta. Então não viver pelo Espírito, viver pela carne é pecado. Formato do homem, do planejamento do homem que vive conforme a vontade deste mundo contra o Senhor Deus, então realmente é o pecado. Então se for a vontade do Senhor Deus, nós iremos viver pelo Senhor Deus. Se for a vontade do Senhor Deus, vamos morrer pelo Senhor Deus. Qual tipo de preocupação nós vamos ter nessa terra se nós estamos vivendo para o Senhor? Então quer dizer que o homem realmente que está vivendo para as coisas vãs, se perdendo. Realmente está totalmente perdido. Então está querendo segurar o vento. Então realmente do que adianta?
Se o homem ele saber fazer o bem e não o faz, ele comete pecado. Realmente as pessoas sabem fazer o bem diante do Senhor Deus, mas eles não o fazem. Então o cristão ele recebeu a vida eterna, agora ele tem a esperança no reino dos céus. Ele agora precisa viver para o Senhor Deus. Mesmo ele falando, eu sei, mas ele não faz. Do que adianta? Quanto mais nós aprendemos a palavra do Senhor Deus, quanto mais nós vamos compreendendo, mais nós precisamos obedecer. Então as pessoas que têm medo de obedecer e eles realmente não aprendem de forma alguma. Então realmente acaba com a sua salvação também, se você falar, eu já sei, eu recebi a salvação à toa, porque eu já sabia disso. Então realmente como uma palavra dessas é adequada para o cristão? Então se for a vontade do Senhor Deus, nós viveremos. Se for a vontade do Senhor Deus, nós morreremos. Então realmente se for a vontade do Senhor Deus, mesmo que eu queira fazer e o Senhor ele não deseja, nós não podemos fazer. Então uma pessoa que sabe fazer o bem e não o faz, é pecado diante do Senhor Deus. É pecado você somente fazer o mal? Não, você sabendo fazer o bem e você não o faz, é pecado diante do Senhor Deus. Então a nossa vida ela é tão curta. A vida, o tempo que nós temos agora não resta muito. É tão pouco o tempo que nos resta. Quanto mais eu vou pensando, eu começo a pensar, nossa, eu vivi durante um longo período de tempo. Porque realmente é tão claro que não falta muito para acabar a minha vida nessa terra. Todas as pessoas nessa terra são a mesma coisa. Vão todos morrer velhos? Somente velhos que eles falecem? Até crianças pequenas, até o jovem, até o saudável, qualquer um que seja, pode morrer de qualquer maneira, de algum jeito. Então nós não podemos estar nos gloriando nessa vida, nós não podemos estar degustando essa vida, porque em um dia pode ser que minha vida acabe. Então todos os dias, dia a dia, eu preciso viver para o Senhor. Para que eu não tenha vergonha quando quer que seja o momento que eu vá para o Senhor Deus. Então como em Filipenses capítulo 1 o apóstolo Paulo já disse, realmente para o meu desejo, os meus sonhos, realmente eu não vivo conforme eles. Eu vivo para viver realmente sem vergonha diante do Senhor Deus. Porque eu desejo que o Senhor Jesus ele se torne o líder, o condutor do meu coração. O chefe comandante do meu coração. Quer dizer que para morrer para o Senhor também é benéfico para mim. Então esse é o coração do cristão, não é mesmo? Então por que o cristão vive nessa terra? Porque ele possui algum desejo? Então realmente eu não tenho desejo algum nessa terra. Eu não possuo sonhos, esperanças nesse mundo. Eu não tenho o que esperar neste mundo. Então eu viver nessa terra, o objetivo, o plano diante do Senhor Deus. O que o Senhor Deus ele deseja que eu quer que eu faça. Mesmo que seja pequeno, eu preciso obedecer a esse trabalho. Então esse único objetivo é o motivo de eu estar vivo até agora. Quando esse trabalho acabar, eu começo a pensar, realmente o apóstolo Paulo, ele podia ter vivido um pouco mais tempo. O apóstolo Paulo era saudável naquele momento, mas por que o Senhor fez ele ir para Roma, ir para morrer? O apóstolo Paulo queria ir até a Espanha para pregar o evangelho. Não existe realmente registros que ele foi até a Espanha. Então, mas por que ele foi para Roma para pregar o evangelho e morreu em 2 anos lá? Eu comecei a pensar, por que será que o Senhor ele fez isso? Então, porque os 2 anos de Paulo em Roma é como se fosse o início, o marco para os apóstolos, para o início do cristianismo na Europa. Então nós podemos dizer que os Atos dos Apóstolos realmente não terminou ainda. Realmente o nosso tempo, a nossa vida ainda não acabou. Mas até onde quer que seja, até onde quer que acabe, nós precisamos ser igual a Paulo, correr e chegarmos no final e falarmos, eu lutei uma boa luta em Cristo. Então agora nesse último tempo do Senhor, como o Senhor Jesus já disse, está consumado. Da mesma maneira que nós possamos fazer o mesmo grito, falarmos, está consumado, terminamos esse trabalho. Então agora o Senhor, que realmente é o juiz santo, bom que está esperando por nós, que irá nos dar a coroa da justiça.
Agora, o tempo que nos resta, não importa quanto seja, até o último momento que nós possamos viver obedecendo diante do Senhor Deus. Que nós possamos ter o apóstolo Paulo como modelo para nossas vidas. Nós também precisamos viver desta maneira. Em João capítulo 6, versículo 38, o Senhor Jesus disse: Eu ter descido dos céus não é para fazer a minha vontade, é para fazer a vontade do meu Pai, quem me enviou. Então agora o restante das nossas vidas, nós não estamos aqui para fazermos a nossa vontade. Nós estamos aqui para podermos fazer a santa vontade do Senhor Deus que nos enviou. Então se olhamos em 1 Pedro capítulo 4, realmente o tempo restante das nossas carnes, realmente que nós não vivamos mais seguindo a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus. Realmente o tempo que nós temos agora realmente não resta muito. É para que nós possamos viver diante do Senhor Deus. Nós precisamos ter este coração. É por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 16 em diante, nós podemos dizer que essa vontade que nós temos diante do Senhor Deus é a promessa que o Senhor ele preparou para nós. E nós agora, através dessa promessa, que é a coroa da justiça, coroa da vida que o Senhor irá nos permitir para a eternidade. Se olharmos em Tiago capítulo 1, versículo 13. Então, após nós fazermos a santa vontade do Senhor Deus, então o Senhor ele permite essa coroa da vida para nós. É por isso que até aquele momento nós precisamos ter a paciência, a perseverança. Quer dizer que nós precisamos aguardar até o retorno do Senhor Jesus. É por isso que em João capítulo 15, versículo 17, 18, nós podemos dizer que o Senhor ele diz para nós não amarmos as coisas deste mundo, é para nós não perdermos o coração para as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo estão que os desejos da carne, realmente a cobiça do mundo. Quer dizer que os desejos dos bens da carne, os prazeres deste mundo, os desejos de a glória neste mundo. Então nós não podemos buscar os desejos da carne e do mundo, que todas as coisas não vêm de Deus. Realmente eles vêm como se fosse uma isca preparada pelo diabo. Então agora passaram-se todas as coisas deste mundo. Somente aqueles que fizeram a vontade do Senhor Deus, eles estarão para o final. E assim como na lápide de Chermud, eu ouvi dizer que está escrito, realmente lapidado lá, escrito a palavra do 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa é sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aquele que faz a vontade do Senhor Deus, ele irá entrar no reino eterno de Deus. Realmente nós precisamos viver como um povo que irá entrar nesse reino do Senhor Deus. Mas este ano que está se passando, então nós podemos ver que realmente qualquer momento o Senhor ele pode vir nesse tempo. Então nesse tempo que nós estamos vivendo é um tempo realmente tão gracioso diante do Senhor Deus. Nós vamos orar agora. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nesse último tempo que o Senhor Deus planejou e nos preparou. O tempo da história diante do Senhor. Que nós todos que estamos vivendo nesse tempo, o plano do Senhor Deus já está se cumprindo por completo. O Senhor salvou nossos espíritos. O Senhor permitiu a sua graça para nossas vidas. O Senhor deseja permitir a sua graça para que nós possamos viver conforme a sua santa vontade. Que o Senhor Deus possa nos ajudar. Que o Senhor Deus possa permitir a sua graça em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça em nas nossas vidas, que são tão curtas, tão fracas. Mas que através da graça que o Senhor nos permite, o Senhor possa nos tornar o refúgio para o nosso espírito. Nós agradecemos por toda a graça que o Senhor sempre tem nos permitido. Que nós não pecamos mais no nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Mas sim que agora, nesse tempo, nós não vivamos mais seguindo a vontade dessa carne, dessa concupiscência deste mundo. Mas sim que nós possamos fazer a santa vontade do Senhor Deus. Para que nós possamos viver cumprindo a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Senhor, agora esse tempo que não resta muito para o retorno do Senhor. Que nós possamos estar aptos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Que o Senhor possa nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.